Bom dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de 2 Samuel, capítulo 13, que vai mostrar, depois que nós lemos sobre o pecado de Davi com Batseba, como o profeta Natã o repreende, e a palavra do Senhor a Davi é de que ele havia sido perdoado, mas ele experimentaria consequências do seu pecado. Dentro da própria família de Davi viria desgraça. E a partir de hoje nós vamos ver algumas dessas más consequências que Davi experimentou entre os seus filhos, no seu reinado, mas Davi segue com seu coração quebrantado, fiel como líder de Israel, mas coisas muito tristes aconteceram na casa de Davi, como por exemplo, ao ter várias mulheres, ele teve vários filhos e filhas, e um desses filhos, chamado Aminon, violentou uma das suas filhas, chamadas Tamar. Então nós vamos ler um pouquinho hoje, 2 Samuel capítulo 13, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim. Quer orar no início pra gente? Pode orar, por favor. Né? Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, esse novo dia, Obrigado, Pai. meu Pai. As tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Nós abençoamos esse momento devocional e pedimos, Pai, que o Senhor fale e nos ensina, mesmo quando, Senhor, a tua palavra vem com histórias tristes, como Sim, essa, Pai, que nós vamos ler hoje. Eu sei que o Senhor sempre tem algo a revelar a nós. Sim, Então nós entregamos esse momento, dando liberdade ao teu Espírito Santo de falar aos nossos corações, de ministrar, de nos ensinar, Pai, os princípios do Senhor, os princípios da tua palavra, os princípios do teu reino. Nós consagramos esse momento a ti, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, 2 Samuel capítulo 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã. Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então era primo de Aminon. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama. Aí esse foi o conselho do amigo. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vai à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia.
Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: Põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Tamar deixou bem claro para Aminon que se ele a forçasse a fazer alguma coisa como ele desejava, isso resultaria na desgraça dele. E mais uma vez, nessa história em que nós vamos meditando sobre a biografia do rei Davi, sua família e seu reinado, nós vamos ver como Deus abençoa aquele de coração quebrantado, que busca viver os propósitos de Deus, que busca abençoar o próximo e viver aquilo que Deus tem de plano para suas vidas, assim como também o pecado, que é uma escolha do homem de fazer o que ele sabe que é errado, sempre resulta em más consequências, em desgraça, e no caso de Aminon, em morte. Absalão, no final das contas, depois de não falar bem nem mal, ele aguarda 2 anos e Absalão, outro filho do rei Davi, mata seu irmão Aminon. É isso que o capítulo, a partir do verso 23, vai detalhar, que Absalão matou seu irmão Aminon como uma vingança Sim. pela atitude que ele teve contra sua irmã Tamar. E nos versos, vamos só finalizar nos versos 37 e 38, que diz assim. O verso 37 diz: porque nos versos anteriores você pode ler, nós até encorajamos Sim, você a ler como foi essa narrativa, como foi essa conversa, mas no verso 37 diz: Absalão fugiu depois de ter matado Aminon. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. nós vamos seguir essa leitura amanhã, vendo que, apesar da ira do rei em relação a Absalão, seu filho, ter passado, após Absalão matou seu irmão Aminon, ainda haverá bastante conflito entre o rei Davi e o seu próprio filho Absalão, envolvendo muitas outras pessoas. Esse é o problema do pecado. Quando a Bíblia nos alerta sobre o que nós devemos praticar na nossa vida, o que nós devemos evitar, não é que Deus está querendo nos proibir, fazer a nossa vida limitada ou amarga, ruim. Exatamente o contrário. Nós ensinamos aos nossos filhos que esses limites que a palavra de Deus nos ensinam, eles são para a nossa própria proteção, para que nós possamos de fato viver uma vida abundante. Uma vida abundante não é consequência de fazer o que nós queremos, de vivermos em conforto, mas uma vida abundante é consequência de vivermos em comunhão com o Espírito Santo, buscando a cada dia descobrir sobre o coração de Deus, sobre os planos que Ele tem para a nossa família, o que Ele deseja de nós. E existem algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas coisas a serem evitadas que a palavra de Deus nos ensina para o nosso próprio bem. Então queremos orar pela sua família nesse sentido, né? Sim, pedindo que Mais. o Senhor nos ajude mesmo a viver os planos e os propósitos dele. A nossa inclinação da carne é uma inclinação para fazer o que é mal, o que é ruim, o que vai contra a palavra de Deus. Mas Deus nos deu, aqueles que creem em Deus, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos ajude a viver, que nos ajuda a viver os planos de Deus sobre a nossa vida, Amém. sobre a nossa família. Muitas vezes nós precisamos sim ter postura, tomarmos a decisão e deixar não o nosso impulso da carne, mas que a nossa vida pelo Espírito nos ajude a viver os planos e os propósitos de Deus.
E eu quero orar aqui pelas nossas famílias hoje. Se tem alguma situação que é uma situação embaraçosa, assim como nós vimos isso, que foi algo tão assim feio, ruim, que trouxe tantas consequências, que nós possamos pedir a misericórdia de Deus, pedir que pessoas da nossa família não venham fazer aquilo que é mal e, se fizeram, possam ter um coração quebrantado, arrependido e reconhecer o erro e tentar reparar o que for necessário também, né, meu irmão? Sim. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Assim como nós vemos aqui que Amnon, através dessa amizade, teve o plano de violentar sua própria meia-irmã Tamar, e depois Absalão mata Amnon. Esse ciclo vai enrolando, enrolando, e muitas vezes na nossa família o que vai parar esse ciclo de abismo, de problema, de pecado, de maldição, é o poder do Espírito Santo, com o qual nós concordamos. Quando nós oramos, nós estamos dizendo ao Senhor, nós rejeitamos essas maldições, rejeitamos tudo que não é plano do Senhor para a nossa família, e dizemos sim e amém para as suas promessas, para que o Senhor tenha de melhor para nós. Então a Rafa vai orar, vamos orar em concordância enquanto você apresenta os nomes dos seus familiares, amigos, ou qualquer causa que esteja pesando sobre os seus ombros hoje, qualquer preocupação. Vamos apresentar juntos ao Senhor, na certeza de que Ele sempre nos ouve e nos responde. Pai, diante de Ti, Pai, que nós queremos colocar a nossa oração, o nosso clamor e declarar que só o Senhor é Deus e não há outro que se compara ao Senhor. Senhor, diante da Tua forte, Pai, mão, da Tua mão poderosa, que é a mão que nos sustenta, que nos guia, Pai, que nos segura. O Senhor fala da mão direita poderosa do Senhor. É diante, Pai, da direção, do caminho, Pai, que o Senhor nos conduz, é que nós queremos colocar a nossa família. Eu coloco cada família aqui representada, pedindo, Pai, a Tua bênção, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu favor sobre nós e a nossa casa. E hoje, em especial, eu quero colocar, Pai, nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, tias, primos e primas, todos aqueles que fazem parte, Pai, das nossas famílias. Pai, se há algum caminho mau, se há algo, Pai, que foi feito e há, Pai, consequências até mesmo hereditárias, Pai, que vem se repetindo, que vem acontecendo, que vem trazendo, Pai, más consequências, más hábitos, Pai, é pecado, Pai, sobre as nossas famílias, nós pedimos, Pai, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus, pelo poder, Pai, restaurador, pelo poder, Pai, redentor, pelo poder do Senhor, Pai, que pode vir, Pai, quebrar ciclos, Pai, ciclos de maldição que estão, Pai, sobre as famílias. Então eu peço que em nome de Jesus, aonde houve, Pai, o pecado, que superabunde a Tua graça, que haja o perdão, que haja o arrependimento, que haja mudança de caminho, Pai, sobre as nossas casas. Pai, as casas que há divórcio, que acabe, Pai, que na nossa família, Pai, acabe e não haja divórcio. Senhor, gestação prematura antes do casamento, tantas coisas que acontecem que nós sabemos que podem ser revertidas pelo jeito da pessoa ter uma vida melhor, ter uma vida plena em Ti, e que em nome de Jesus nós abençoamos nossas famílias, quebramos, Pai, ciclo de drogas, quebramos, Pai, ciclo de depressão, quebramos, Pai, ciclo de maldições que vêm, Pai, trazendo loucura, Pai, sobre as famílias, que em nome de Jesus nós possamos, Pai, ter os nossos olhos abertos para ver, Pai, aquilo que, Senhor, acontece e que nós não estejamos, Pai, aceitando, mas que nós possamos orar e ver, Pai, qual é o novo caminho, qual é a direção, o que o Senhor tem para as nossas famílias. Então nós entregamos, Pai, nossas famílias diante de Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo, Pai, prosperidade, pedindo saúde, pedindo relacionamentos saudáveis, pedindo, Pai, que possa haver respeito, honra, Pai, e santidade dentro dos nossos lares, que haja o temor do Senhor sobre a vida nossa e dos nossos filhos, e que o Senhor cuide, Pai, de cada um dos nossos familiares, traga conversão para aqueles que precisam conhecer ao Senhor, e que nós possamos desfrutar dos planos e promessas do Senhor sobre nós e a nossa casa, e que nós possamos declarar: eu e minha casa
servimos Amém. ao Em nome Senhor. de Jesus. Eu e minha Obrigado, casa Pai. servimos ao Deus, Senhor. nosso Protege-nos, Pai, Pai. graças. Guarda-nos debaixo Em do teu nome de precioso Jesus. sangue. E assim Blinda-nos, Pai, debaixo do sim, teu Pai. precioso sangue. Assim Nós te seja. pedimos, Pai, crendo em nome de Jesus. Amém, Amém, assim Pai. seja, em nome de Jesus. Para a vida daquele que abre seu coração para Jesus, a palavra de Deus diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Amém, Deus. Rafa Senhor Jesus. lembrou desse verso ao orar e nós declaramos essa graça superabundante sobre a sua vida. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Somente Jesus pode transformar a história da nossa família. Então abra o seu coração para Jesus, receba o melhor que Ele tem para você, especialmente nessa época que nós estamos nos aproximando do Natal. Permita que Jesus realmente nasça no seu coração, faça parte da sua vida e da história da sua família. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém que possa também participar dessa oração, receber essa palavra e será abençoado. Sim. Deus abençoe, nós amamos muito vocês. Um abração e até a